Olá, meu nome é Daniel Silva, Daniel Vieira da Silva. Nós estamos aqui para trabalhar com vocês a disciplina de psicomotricidade. Muitas pessoas, nesse primeiro momento, quando escutam esse nome enorme, causam um certo impacto, mas ao longo do curso a gente vai procurar deixar claro a vocês, explicar tudo direitinho, de onde é que vem esse termo psicomotricidade. Bom, minha ligação com a psicomotricidade é de longa data. Eu tenho mais ou menos uns 15 anos de trabalho aí na linha corporal, onde eu começo dentro da expressão corporal, enfim, e vou numa trajetória que passa pelas técnicas orientais de terapia corporal e tal, e das técnicas reichianas também. Então, quando eu entro na sistematização da psicomotricidade propriamente dita, eu já tinha uma certa bagagem de trabalho corporal, o que me permite, então, ter uma visão um pouco mais ampla da história da psicomotricidade, enfim, me permite também uma certa autonomia no sentido de poder explicar para vocês os contextos históricos que a psicomotricidade vem adotando ao longo do tempo. Eu, nesse momento, tenho como formação acadêmica, eu sou um pedagogo com um mestrado em educação, faço agora doutorado em educação também, e sempre procurando estudar esta questão da psicomotricidade inserida como uma prática social, vamos dizer assim, né? Então, para que vocês possam ter um panorama da psicomotricidade, é claro que aqui nós não estamos para formar psicomotricistas e sim para inserir dentro deste curso maior, que é o curso de psicopedagogia, esta disciplina para que vocês possam ter instrumentos que a psicomotricidade vem ao longo dos anos sistematizando para utilizar na sua prática de trabalho. Para isso, eu delineei fundamentalmente dois objetivos para o nosso curso, né? O primeiro deles é conhecer os princípios teóricos e práticos que orientam as principais linhas de abordagem psicomotora. Por que que a gente não vai trabalhar fundamentalmente com técnicas? A gente vai dar um panorama para você de entendimento de quais são os fundamentos básicos de cada uma das perspectivas de trabalho psicomotor, para que você possa utilizar de uma melhor forma aquilo que você vai necessitar para o seu atendimento, a sua prática profissional. Muito bem. O segundo objetivo que nós temos é apreender os processos históricos que fundamentam os marcos teóricos dessas diversas linhas, bem como a sua utilização no processo educacional. Esta abordagem histórica se dá pelo entendimento de que o conhecimento ele é dinâmico, ou seja, a sistematização da psicomotricidade, a gente vai ver ao longo das aulas, ela foi se fazendo ao longo do tempo, ou seja, ela é produto e produtora da história. E é necessário que a gente possa, então, entendê-la dentro do seu contexto histórico, para que vocês possam saber exatamente que uso, que utilização foi dada a uma determinada técnica ou a uma determinada técnica foi criada para sanar qual necessidade dentro daquele momento histórico. Então, nessa perspectiva é que a gente traz para vocês o referencial teórico da gente que vai ser pautado no materialismo histórico, ou seja, numa discussão sobre o lugar da psicomotricidade nesse processo que é o processo dinâmico da história. Então, entendendo a psicomotricidade também como uma ciência dinâmica, como um processo que vai se fazendo ao longo do tempo, frente às necessidades que os aglomerados humanos ou as diversas organizações sociais vão tendo dentro desse tempo, né? Muito bem. Para completar então um pouco a nossa explanação sobre o curso, vocês vão encontrar também um material didático. Bom, nossas aulas vão ser médio expositivas, com algumas interferências externas no sentido de algumas entrevistas, etc. Mas eu vou procurar trazer bastante imagem para que a gente possa, enfim, alimentar a vossa cabeça com
uma possibilidade de linkar, de ligar o conhecimento teórico com a imagem, que é a forma como preferencialmente o nosso cérebro funciona, né? Se temos essa ligação entre imagem e conceitos teóricos, é claro que a nossa mente vai processar de um modo muito melhor a informação. E um outro recurso que nós temos é o livro didático, que foi escrito também por mim, enfim, e que vocês vão encontrar no livro didático, em alguns capítulos, a partir do capítulo do corpo hábil, algumas, eu chamei de sínteses esquemáticas, que são, na verdade, um detalhamento, vamos dizer assim, do processo de cada um desses momentos históricos da psicomotricidade, onde vocês vão ter lá um espaço, uma citação que referencia o movimento naquela época e um espaço para vocês poderem fazer as suas anotações e a gente vai trabalhando dinamicamente com vocês aí. Então vamos para algumas considerações preliminares sobre a psicomotricidade. Para que vocês entendam o processo como um todo, o processo histórico, a gente tem que situar, em primeira instância, como é que se deu essa história. Enfim, nós estamos aqui a falar de um processo, de uma prática que tem uma serventia para a sociedade, que está inserida dentro do processo de produção de uma determinada sociedade. A psicomotricidade, ela é uma ciência ou é uma sistematização, a gente poderia melhor dizer assim, do século XX, vamos dizer assim, ou finais do século XIX, começo do século XX, mas enfim, é uma sistematização que vem ao encontro da Revolução Industrial, das necessidades da Revolução Industrial. Então, para que a gente possa entendê-la de uma forma um pouco mais íntima, nós temos que entender um pouco antes do que acontece dentro do processo que vai desembocar na psicomotricidade. Que no processo de trabalho artesanal tem aí um tipo de trabalhador muito específico, não é? Esse trabalhador, quais são as características desse trabalhador? Bom, ele tem um longo período de formação, normalmente ele já começava a trabalhar como auxiliar dos mestres de ofício, quando era criança, ia se desenvolvendo, e, na verdade, na maioria das vezes, só se tornava o artesão quando o mestre de ofício morria, né? Então, normalmente, o mestre de ofício tinha ali 2, 3 auxiliares que iam aprendendo ao longo de praticamente toda a sua vida, quando não era o próprio pai ou o próprio avô, ao longo de toda a sua vida, aquele ofício. Então, tem essa característica, que é uma delas, que é a longa formação. A segunda delas é que esse preparatório todo, o que vai acontecendo? Com esse preparatório, o artesão, ele vai tendo uma preparação física, um adestramento do movimento para aquela determinada tarefa. E não só isso, ele também vai ter que ter a possibilidade de começar, de planejar a tarefa. Então, nós temos que, nesse tipo de trabalhador, que é o artesão, ele é dono do processo de trabalho, dono das ferramentas de trabalho. Ele é quem pensa o processo de trabalho e ele tem uma longa formação que lhe permite apropriar-se desse processo de trabalho. Esse tipo de trabalhador é o que a gente chamou, ou melhor, é o que o professor Gilberto Luiz Alves chamou de trabalhador total. Vamos ver o que tem o professor Gilberto Luiz Alves a nos dizer a respeito desse trabalhador. O trabalhador feudal era um tipo de trabalhador que dispunha do domínio teórico prático do processo de trabalho como um todo. Isto é, dominava um projeto teórico, intencional, necessário à realização de um certo produto, e para produzi-lo, contava com formação anterior que lhe assegurava destreza especial, a força necessária e habilidades específicas para operar certos instrumentos sobre a matéria-prima adequada, ao longo de todas as etapas do processo de trabalho. Gilberto Luiz Alves, 1998. Então, como vocês puderam ver na citação,
esse trabalhador total é aquele que tem, de fato, a possibilidade não só de executar o trabalho, mas um treinamento e também a propriedade dos instrumentos de trabalho, coisa que vai ser muito diferente quando nós abordarmos a Revolução Industrial e os processos que vão ser inerentes a essa revolução, vamos dizer assim, né? Então, o trabalhador total, ele é aquele que é dono do seu tempo, dono da sua produção, dono dos seus instrumentos de trabalho. Ou seja, não tem mais ninguém entre ele e o seu trabalho, o seu produto, e depois também não tem mais ninguém entre o seu produto e a comercialização ou a troca, enfim, desse produto. Ou seja, ele é um camarada que trabalha diretamente ligado, planejando sua ação, fazendo o seu trabalho e é dono daquilo que produz. Bom, voltando do intervalo, espero que vocês tenham descansado um pouquinho. Vamos atacar o tema da questão do trabalhador na Revolução Industrial. Então aqui começa uma longa história que vai durar mais ou menos, ou aproximadamente, uns 400 anos. Não vamos levar tudo isso para contar, não é? Se a gente pensar no trabalhador artesanal, então a gente tem aquele camarada que trabalha com uma ferramenta determinada e faz um determinado tipo de serviço, de produto, produz um determinado tipo de coisa, enfim, para ser trocado, para ser vendido. O processo vai acontecer da seguinte maneira. Eu tenho esse trabalhador isolado, aí um belo dia, por questões de contingência de espaço físico, enfim, de ter que pegar mercadoria, excedente para vender em outros lugares, aparece a figura de um camarada que vai, então, comprar a mercadoria do trabalhador e vai depois revender. Isso começa aí um processo do capitalismo, que a gente chama de capitalismo mercantil, ou seja, tem uma figura que já aparece, aí, então, a figura do capitalista que vai comprar toda a produção e vai levar para um outro lugar, para revender por um outro preço, enfim, ele vai dar um jeito nisso. Então, acaba que aparece essa figura intermediária entre aquele que produz e aquele que vai comprar. Porém, o trabalhador ele continua sendo dono das suas ferramentas, enfim, o processo aparentemente segue o mesmo, a não ser que ele até acha bom, porque ele já tem uma venda fixa, só que esse capitalista começa a implementar, bom, quanto é que vai precisar produzir, em quanto tempo é que vai produzir. Então, o trabalhador já vai começando a perder aí a mão do seu tempo de trabalho, do número de produção que ele tem que fazer, enfim, quando ele era só ele produzia quando queria, o quanto queria, enfim. E quando entra o capitalista já existe uma demanda a mais de produção de excedente que tem um prazo específico, uma quantidade específica, enfim. Esse tal capitalista vai entendendo que em vez de ele comprar a peça do camarada, ele pode empregar esse camarada como mão de obra, que é um pouco diferente. Ele não vai comprar mais o produto do trabalho do trabalhador, do artesão. Ele vai comprar a força de trabalho do artesão, que é uma coisa um pouco diferente, porque a força de trabalho é o único produto no mercado que gera mais trabalho, certo? Então, se eu compro a força de trabalho de vocês, essa força de trabalho que vocês me vendem vai gerar mais trabalho, diferentemente de um produto que se eu compro o produto é aquilo mesmo e o máximo que eu posso pôr é um preço acima e vender aquele produto por um preço maior e ponto final. Eu não tenho a possibilidade de utilizar esse produto
como gerador de mais produto. A força de trabalho é um tipo de mercadoria muito especial, que tem esta qualidade fundamental, que ela é geradora de valor, ou seja, ela é geradora de mais produto, por assim dizer. Muito bem. Então, esse capitalista mercantil, aí ele diz, bom, eu vou comprar essa força de trabalho e começa a reunir os artesãos em grandes galpões e tal. Isso vai se tornar o que a gente chama de processo da manufatura. Ainda não é exatamente um processo industrial, porque os artesãos praticamente fazem a peça inteira nesse trabalho ou continuam trabalhando com a sua única ferramenta e etc. O que acontece é que junta uma galera, vamos assim dizer, né? Que um faz uma coisa, por exemplo, a produção da carruagem. Um faz o estofado de couro, o outro faz a parte da madeira, o outro faz a parte dos arreios, e no fim das contas, juntando todo o trabalho de todos esses artesãos, a gente tem uma carruagem, certo? Então vocês veem que o processo ainda não é exatamente um processo industrial, porque cada um vai lá trabalhar com a sua ferramentinha, cada um faz aquele seu trabalho que de longa data vem sendo treinado para fazer, enfim, praticamente na região só ele faz aquele trabalho. Então, é uma coisa ainda bem artesanal, no sentido de que guarda as características do artesão, mas ele fica mais diluído aí no trabalho coletivo. Na Revolução Industrial, o trabalho coletivo ele vai ser muito mais expandido. Por quê? Bom, primeiro a gente tem que ter nessa ideia de que um belo dia o homem se libertou das possibilidades físicas, ou seja, criou a máquina. E não só criou qualquer máquina, ele vai criar, lá por meados dos anos de 1700, uma máquina que o liberta totalmente das forças da natureza. O que é isso? É uma máquina que vai ser movida por um motor a vapor que está liberto da ação dos ventos, que está liberta da necessidade de uma corrente de água contínua, enfim. É uma máquina que pode ser colocada em qualquer lugar. Além disso, ela é uma máquina que não vai ter uma ferramenta. A ferramenta que o artesão cinzelava, ou esculpia, ou fazia qualquer coisa, essa ferramenta ela vai ser colocada na máquina como um componente, ou seja, a máquina-ferramenta é uma máquina que tem várias ferramentas funcionando ao mesmo tempo. Então, vocês já podem imaginar que uma máquina vai fazer o trabalho de N artesãos, tá certo? Porque não é mais só uma ferramenta trabalhando por vez, são várias ferramentas trabalhando por vez. O que acontece com isso? Quando se inventa, se organiza a máquina-ferramenta, acontece um fenômeno. O trabalhador que está atrás da máquina, ele não é mais aquele que efetivamente vai executar a fineza do trabalho, vamos dizer assim. Ele passa a ser praticamente um alimentador de máquina. Então eu tenho lá uma máquina-ferramenta que precisa ser alimentada com fios. Então o camarada que vai trabalhar com a máquina, ele é mais um alimentador da máquina de fios para que a máquina não pare, do que propriamente o camarada que vai fazer a peça em si. Então nós temos aí um primeiro tipo de máquina, que é a máquina-ferramenta, que ela faz todo o trabalho, ou a grande parte do trabalho, e que tem um camarada que simplesmente alimenta a máquina. Tudo bem, na entrada dos anos 1900, nós temos algumas figuras importantes aí, como o Taylor, como o Fayol e o próprio Ford, que acabaram dando uma implementação no processo industrial, ou seja, eles acabaram, esse processo vinha se organizando, então o desenvolvimento da máquina, mas a operacionalidade do processo industrial, ele ainda não estava exatamente delineado. Então os grandes vamos dizer assim, colaboradores desse processo de sistematização do trabalho ou cientificação do trabalho foram o Taylor e o Fayol. E o Henry Ford, ele acaba utilizando desses conhecimentos para fazer depois a linha de montagem, etc.
Então, o que acontece aí nesse processo? Com o trabalhador estando retirado da obrigação, por exemplo, a princípio de planejar, porque a gente já viu que com o processo da manufatura, ele já não planeja mais quantas peças, como vai fazer, ou enfim, que tipo de peça. Alguém manda que ele faça. Então, aí já começa uma divisão do trabalho entre alguém que pensa o processo e alguém que executa o trabalho. Ou seja, a gente fala de trabalho material, que é o trabalho do chão de fábrica, e do trabalho imaterial, que é exatamente esse processo de pensar o que vai ser feito e como vai ser feito. Nesse sentido, a colaboração do Fayol foi justamente pensar a parte administrativa do processo produtivo. Já o Taylor se ocupou mais da organização do chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Então, o Fayol vai pensar de que modo as questões de autoridade, de relação subalterno-patrão vão se dar, de que modo vão ter que inserir aí os temas da disciplina. O Fayol também chegou a pensar na questão da organização dos tempos e movimentos, etc. E o Taylor vai se ocupar de como é que isto que o Fayol pensou, vamos dizer assim, acaba também se espalhando pelo chão da fábrica e na necessidade de tampar os buracos da produção, porque vocês têm que pensar, bom, que nem os americanos dizem, né? Tempo é dinheiro. Então os caras chegam na minúcia, o processo industrial chega numa minúcia tal que eles têm que, no chão da fábrica, na organização, na disposição dos elementos dentro da fábrica, do ser humano, das máquinas em relação às máquinas, tem que eliminar o menos a filigrana do tempo perdido, ou seja, então vão encontrar como é que fica mais fácil um caminho de uma máquina para outra, como é que uma máquina pode se ligar com a outra, para o processo produtivo ficar o mais contínuo possível. E a gente desemboca então no Henry Ford justamente, que cria a linha de produção, ou seja, ele divide o produto em várias etapas e o produto vai passando de mão em mão e cada um vai fazendo a sua parte. Normalmente, então, a gente tem essa imagem, né, da linha de produção do camarada fazendo o mesmo movimento durante 8 horas por dia, 20 anos da sua vida, ou seja, por insistência, o camarada acaba sendo o maior perito em apertar a porca, ou colocar para-brisa, ele é o maior perito nisso, porque ele vem fazendo isso 8 horas por dia, 20 anos da sua vida, não é? Mas vejam vocês a incoerência disso. À medida que ele se torna cada vez mais perito disso, ele fica cada vez mais pobre de conhecimento. Chega a um nível de empobrecimento tal que ele às vezes nem sabe que tipo de produto sai na outra ponta. Ele faz a parte dele, não sabe do que se trata, não sabe como é que... Ele sabe que ele tem que apertar determinada porca. E ponto final. Isso o Marx chamou de trabalhador parcial. Ou seja, nesta divisão do trabalho de quem pensa, de quem faz, e nesta simplificação do processo, e essa simplificação tem uma razão de ser, vai acontecendo que o trabalhador vai se tornando cada vez mais parcial. Ou seja, ele já não tem mais o pé do que ele produz, ele já não tem mais o pé nem de qual é o conteúdo da sua ação. Ele simplesmente executa por repetição. Essa simplificação do trabalho tem uma razão de ser muito importante. Vocês pensam que se um artesão, é só ele que sabe fazer aquilo, imagina o quanto vale o trabalho de um homem desse. Agora, se você faz um trabalho que qualquer um pode fazer, vocês vão de convir comigo que o custo dessa mão de obra, né, desta força de trabalho, ele pode ser tombado vezes, não sei quantas vezes, mas o custo fica diminuído em muito. Então, é o que a gente diz, bom, existe aí um exército de trabalho, ou seja, se você
cria um processo, inclusive, que quebra toda a estrutura de poder dos trabalhadores, o poder do trabalhador artesanal, que era a corporação de ofício, depois que tinha uma força. Vai tudo por terra, porque para cada um que faz um trabalho, tem mais uns 300 que podem fazer aquele mesmo trabalho, dada a simplificação daquilo. Basta aí umas 2, 3, 4, 5 semanas de linha de produção e o cara está absolutamente treinado para o trabalho e fazendo aquilo com a maior destreza, porque ele vai repetir aquela ação 8 horas por dia. Muito bem. É desse trabalhador parcial que nós vamos falar com relação à psicomotricidade, porque ele não é totalmente adestrável, assim, vamos dizer assim. O processo capitalista pensa que pode se apoderar da força de trabalho como um todo, mas a luta inserida, as contradições inseridas aí nesse processo é justamente isso, porque o capitalista quer se apropriar de toda a força de trabalho, de todo o potencial de trabalho do camarada, e o camarada também tem os seus pontos, o trabalhador tem os seus pontos de resistência e vai se opor a essa exploração. Então é nesse sentido um pouco que a psicomotricidade vai ser inserida nesta luta que a gente chama de luta de classe, em que a ciência vem para dar um certo respaldo para a classe dominante, é claro, porque inclusive é ela que custeia as pesquisas, custeia o tempo dos cientistas pensando, no sentido de cada vez mais haver uma apropriação da força de trabalho do trabalhador. Nesta tabela que vocês estão acompanhando aí no vídeo, vocês vão poder ter a síntese desse processo. Na parte de cima da tabela, nós temos aí a produção artesanal, com o trabalho pensado e executado pela mesma pessoa, que vai dar uma característica aí do trabalhador como um trabalhador total. Já na parte de baixo da tabela, vocês acompanham o processo de produção capitalista com a divisão do trabalho e a simplificação do trabalho. Nessa divisão você então tem o trabalhador material e o imaterial, aquele que executa e aquele que pensa o trabalho, o que vai desembocar num fracionamento do trabalhador, numa parcialização do trabalhador, que inclusive aquele que pensa o trabalho, ele também tem um escalão aí que está parcializado, porque ele não faz parte da produção, né? Então essa tabela é uma tabelinha que pode sintetizar para vocês, dar um panorama geral disso que a gente vem falando até agora. Indo adiante nas nossas reflexões, eu falei para vocês há pouco da questão da simplificação do trabalho e o poder que isso outorga ao capitalista. Muito bem, esta simplificação do trabalho, ela faz parte do processo que o capitalista tem que dar informações básicas para o seu trabalhador, tá certo? Ele vai ter que dar uma formação básica. Como o trabalho fica cada vez mais simplificado, a formação do trabalhador também vai ficar cada vez mais simplificada. Vamos escutar o que a professora Cássia Kinzer fala sobre isso numa citação. Com a divisão do trabalho, o trabalhador começa a perder o controle do ritmo e tempo de execução do seu trabalho, sendo os movimentos determinados externamente a ele, o que exige índices cada vez menores de qualificação. A Cássia Kinzer, 2001. Então, nós pensando que essa qualificação, esse contexto onde está inserido o trabalhador vai ficando cada vez mais simplificado, cada vez mais objetivado, a educação também toma esse papel. E a psicomotricidade é aí que entra. Como uma ferramenta da educação, ela acaba sendo também uma forma de dar rudimentos básicos. Então, nós temos uma educação para o trabalhador absolutamente reducionista e simplificada. Nós encontramos a psicomotricidade absolutamente orgânica ao processo capitalista de produção. Primeiro, ela vem salvar um pouco, na tentativa de salvar um pouco a pátria, na dificuldade que o capitalista encontrou de
fazer com que trabalhadores que eram trabalhadores primários, ou seja, trabalhadores da agricultura, que tinham um tempo de produção completamente distinto da fábrica, pudessem se adaptar ao ritmo e ao tempo, o tempo e os movimentos da fábrica, movimentos repetitivos, enfim, que não são muito fáceis. A gente vê nos tempos modernos, não sei se vocês lembram o filme do Charlie Chaplin, que de repente ele pira e sai apertando todos os parafusos, tudo que se parece com parafuso ele vai apertando, porque faz uma cisão interna, porque esse ritmo maçante e repetitivo não é um ritmo que o nosso corpo tem disposição a aceitar com muita facilidade. Nesse sentido, uma psicomotricidade, a princípio mais comportamental, vai ajudar neste processo de inserir o trabalhador nesse novo ritmo, nesta nova forma. Além disso, haviam estudos já que levantavam a possibilidade de que quanto mais precoce fosse o treinamento, melhor. O corpo normatizado bom, as crianças vão sendo educadas a terem um determinado tipo de movimento, um determinado tipo de conduta, enfim. Isso não é uma coisa nova. O que muda é o objetivo disso. Ou seja, a partir desse momento, o corpo vai ser normatizado para que ele possa cumprir com o seu papel na economia. Antes era na colonização e etc. Tem aí uma citação do Foucault que vai explicar para vocês o que acontecia antes, porque nós temos a psicomotricidade como uma disciplina, vamos dizer. E o Foucault ele enquadra com muita propriedade o que é uma disciplina. Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade e utilidade, são o que se denominou por disciplinas. Michel Foucault. Então, como vocês veem aí na citação do Foucault, esse corpo que vai sofrer um processo de docilização, de normatização, quanto mais precoce, melhor. Então, isso vai entrar dentro das instituições de educação infantil, das instituições educacionais propriamente ditas, no sentido de ir paulatinamente colocando uma ordem para que haja, vamos utilizar a ordem e progresso, para que haja um progresso, para que haja uma utilização desse corpo a posteriori no processo produtivo. Então a gente encontra aí a psicomotricidade como um tipo de disciplina que é absolutamente, como eu já disse a vocês, orgânica ao processo capitalista. Ela tem esta característica específica, ela está a serviço do processo produtivo capitalista, a psicomotricidade. E o que a gente está fazendo com ela, vamos dizer assim, ou que ela vem oportunizando ao longo do tempo de benefícios e também de sistemas de coerção, etc., a gente precisa adotar uma outra visão, que não é muito uma visão das ciências naturais. A gente tem que adotar uma perspectiva das ciências humanas, entendendo a psicomotricidade dentro do processo social, dentro da organização e da produção social, que no nosso caso é a organização da produção capitalista, não é? Então, quando eu for dar o tratamento a vocês, eu sempre vou retomar esta perspectiva da psicomotricidade enquanto ciências humanas e fazendo um contraponto sempre com a utilização e com a possível ideologia que vem respaldando essa visão mais biologicista e comportamental do corpo. Vocês viram ao longo da aula um fragmento do Tempos Modernos, do Chaplin. Como dica de estudo, eu sugiro que vocês pudessem retomá-lo e tirar e ver inteiro para poder ter essa ideia da opressão sobre o corpo que o processo industrial, então, implementou com o auxílio de algumas disciplinas, dentre as quais a psicomotricidade. Me despeço aqui de vocês hoje e até um próximo encontro. Contextualização preliminar da psicomotricidade foi o tema da nossa aula de hoje. O professor Daniel fez uma apresentação do curso.
O principal objetivo, então, do nosso curso é inserir vocês no processo histórico da psicomotricidade para que vocês possam aprender as diversas técnicas que hoje se apresentam. Vimos a psicomotricidade e as suas considerações preliminares. Então, nessa aula nós tivemos uma primeira aproximação relativa ao modo como a psicomotricidade vem sendo utilizada no processo como uma ferramenta, um elemento do processo produtivo capitalista, uma vez que ela se compõe ou se apresenta como um elemento da educação. Até a aula que vem.